الله أكبر. الله أكبر. Atributos de Deus. Se o Criador é eterno e perene, então seus atributos também devem ser eternos e perenes. Se for assim, então seus atributos são absolutos. Pode haver mais de um Criador com tais atributos absolutos? Pode haver, por exemplo, dois Criadores absolutamente poderosos? Uma rápida reflexão mostra que isso não é viável. O Alcorão resume esse argumento nos seguintes versículos. Deus não tomou para si nenhum filho. Não existe com ele qualquer Deus, porque a cada Deus teria tomado o que criara, e alguns deles teriam sido arrogantes em relação aos outros. Alcorão 23:91. Também, e porque, se existissem deuses na terra e no céu além de Deus, eles, céu e terra, certamente se arruinariam. Alcorão 21:22. A unicidade de Deus. O Alcorão nos relembra da falsidade de todos os alegados deuses. Aos adoradores de objetos feito pelo homem, ele pergunta: adorais o que esculpis? Alcorão 37:95. Também. Ou tomais além dele protetores que não trazem para si mesmos benefício nem prejuízo. Alcorão 13:16. Aos adoradores de corpos celestiais ele cita a história de Abraão. Quando a noite o envolveu, viu uma estrela e disse: esse é o meu Senhor. Mas quando ela se pôs, ele disse: eu não amo os que se põem. Quando viu a lua surgindo, disse: esse é o meu Senhor. Mas quando ela se pôs, disse: se meu Senhor não me orienta, em verdade estarei entre o povo desencaminhado. Quando viu o sol surgindo, disse: esse é meu Senhor, esse é maior. Mas quando ele se pôs, disse: ó meu povo, certamente eu rompi com o que idolatrais. Eu volto a minha face àquele que originou os céus e a terra. Um homem de pura fé, eu não sou um dos idólatras. Alcorão 6, 76, 79. A atitude do crente. Para ser um muçulmano, isto é, se submeter a Deus, é necessário acreditar na unicidade de Deus, no sentido de ele ser o único Criador, preservador, provedor e etc. Mas essa crença não é suficiente. Muitos dos idólatras sabiam e acreditavam que somente o Deus Supremo poderia fazer tudo isso. Porém, isso não era suficiente para torná-los muçulmanos. Além dessa crença, dever-se-ia reconhecer o fato de que apenas Deus merece ser adorado e, portanto, o ser humano deve se abster da adoração de qualquer outra coisa ou ser. Ao ter alcançado esse conhecimento do único verdadeiro Deus, o homem deve constantemente ter fé nele e não deve permitir que nada o induza a negar a verdade. Isso significa que se alguém se submete conscientemente a Deus sem reservas e admite que ele é o único merecedor de sua adoração, esse alguém, consequentemente, deve adorá-lo. Isto é, saber que devemos obedecê-lo, ou seja, colocar em prática o que reconhecemos em nossos corações. Deus pergunta retoricamente: e supuseste que vos criamos sem propósito e que não sereis retornado a nós? Alcorão 23:115. Ele também afirma categoricamente: eu não criei a humanidade e os djinns, exceto para me adorarem. Alcorão 51:56. Portanto, quando a fé entra no coração de uma pessoa, provoca certos estados mentais que resultam em certas ações. Reunidos esses estados mentais e ações,
são a prova de uma fé verdadeira. O profeta, que Deus o exalte, disse: fé é o que reside firmemente no coração e que é provado pelos atos. O mais importante desses estados mentais é o sentimento de gratidão a Deus, que se pode dizer que é a essência da adoração. O sentimento de gratidão é tão importante que um não crente é chamado de kafir, que significa aquele que nega a verdade, e também aquele que é ingrato. Um crente ama e é grato a Deus pelas graças que recebeu, mas por estar ciente do fato de que seus bons atos, sejam mentais ou físicos, estão longe de se equiparar aos favores divinos. Ele está sempre ansioso pela possibilidade de Deus puni-lo aqui ou na vida futura. Portanto, teme-o, submete-se a ele e o serve com grande humildade. Não se pode estar em tal estado mental sem estar consciente de que Deus existe, praticamente o tempo todo. Relembrar Deus é, portanto, a força vital da fé, sem a qual ela perde o vigor e se esvai. O Alcorão tenta promover esse sentimento de gratidão pela repetição dos atributos de Deus, com muita frequência. Encontramos a maioria desses atributos reunidos nos seguintes versículos do Alcorão. Ele é Deus. Não existe Deus exceto Ele. Ele é o conhecedor do oculto e do visível. Ele é o clemente, o misericordioso. Ele é Deus. Não existe Deus exceto Ele. Ele é o Rei, o puro, a paz, o confortador, o preservador, o todo-poderoso, o transcendente, o sublime. Glorificado seja Deus acima do que idolatram. Ele é Deus, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. A Ele pertencem os mais belos nomes. Tudo que está nos céus e na terra o glorifica. Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Alcorão 59, 22, 24. Também, não existe Deus exceto Ele, o vivente, o eterno. Não o tomam nem sonolência nem sono. A Ele pertence tudo que está nos céus e na terra. Quem intercederá junto a Ele, exceto com sua permissão? Ele sabe o seu passado e o seu futuro, e não compreendem nada do seu conhecimento, exceto o que Ele quer. Seu trono se estende sobre os céus e a terra. Preservá-los não o fadiga. Ele é o Altíssimo, o Glorioso. Alcorão 2, 255. Também, povo do livro, não vos excedais nos limites de vossa religião e não digais acerca de Deus, exceto a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, era apenas o mensageiro de Deus e seu Verbo, que colocou sobre Maria e um Espírito vindo dele. Então acredite em Deus e seus mensageiros, e não digam 3. Abstende-vos, é melhor para vós. Deus é um único Deus, glorificado seja Ele. Ele está acima de ter um filho. Alcorão 4, 171. Portanto, nós temos 3 etapas em nosso reconhecimento de Deus como o único verdadeiro Deus. Nós devemos acreditar que Ele é o Criador, controlador e juiz supremo do universo e de tudo que ele contém. Nós devemos nos abster de adorar qualquer coisa exceto Ele, e então direcionar-lhe a nossa adoração. De fato, devemos saber que apenas Deus tem todos os atributos e nomes divinos. Não podemos aplicá-los a qualquer outro ser, não importa quem eles sejam. Se alguém simplesmente reconhecer verbalmente essas condições, mesmo que se abstenha de aplicá-las a outros deuses, não é suficiente. Elas devem ser sinceramente direcionadas àquele que as merece. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر